Eu lembro uma vez, provavelmente você não vai lembrar, mas talvez você lembre do dia, mas a gente se encontrou e você me deu um conselho para mim e para Adriana. A gente estava aqui passando férias, a gente estava com o Anderson e você falou, vamos lá no clube. A gente foi lá no Orlando, a gente ficou sentado lá umas 2 horas, você desenhou um monte de coisa lá e mostrou. Eu falei, nossa, que demais. E eu fui todo feliz, fui falar assim, falei, não, a gente está construindo uma casa, Flávio. Construindo uma casa assim, assado. E na época eu estava construindo uma casa gigantesca aqui nos Estados Unidos também. E a gente começou a conversar sobre isso. 16 isso? Não, 17, 18, por aí, por aí. E você me deu um conselho. E eu vou contar a história desse conselho. Você falou assim, eu vou primeiro falar a frase que você usou, depois eu vou contextualizar. Casa própria é sonho de pobre. Já vou contextualizar. E eu saí de lá, em resumo, Flávio no seu Rolls Royce branco, eu num Mustang velho vermelho, conversível, achando o máximo ali. Falei, nossa, que demais. O Flávio, entrei no carro, o Flávio foi embora, eu e a Adriana conversando. Minha vida, por que o Flávio falou isso pra gente? Onde já se viu? A gente tá aqui, é nossa casa. E ele tá construindo casa também. Ela olhou pra mim, amor, é o Flávio. Eu falei, entendi. E a gente foi conversando sobre aquilo. Mas qual era o contexto? Um exemplo, 5 milhões numa casa, pega essa energia, esse dinheiro, coloca esse dinheiro para trabalhar para você, bota energia no que vai gerar 5, 10, 20, 30, daqui 5 anos, você tem 3, 4, 5 vezes mais do que isso. Esse era o contexto. Casa própria, sonho de pobre, no contexto de mentalidade. No contexto de olhar para o futuro e falar, minha energia e meu dinheiro conseguem gerar muito mais do que eu gastar energia, gastar dinheiro nesse momento. Então tudo é o momento da pessoa. E aquele conselho foi muito importante pra gente. A gente seguiu, a gente cancelou, tava arrumando o terreno, tudo, a gente parou, falou, poxa, e funcionou. Nós seguimos isso. Você lembra de algum conselho que você recebeu ou que você deu, que no momento foi contrariado? Você recebeu algo, você falou, olha, não vou fazer isso, acabou fazendo, ou algum conselho que foi muito além do que você esperava, que você lembra que você fala, cara, esse conselho foi o clique, mudou minha vida. Vamos por etapa. Deixa eu comentar primeiro sobre essa questão da casa, que é legal deixar essa lição para todo mundo que está nos ouvindo. É óbvio que ter uma casa não é ruim, mas depende do momento da vida. Por exemplo, se você tivesse começado a construir aquela casa naquele momento, que deve ter sido 2018 a nossa conversa, ela deveria estar pronta em 2021. 2021, essa casa, se eu não me engano, era no interior de São Paulo, não era? Isso. Atibaia? Atibaia. Pronto, lembrei bem. Então essa casa seria lá em Atibaia. 3 anos depois ela ficaria pronta. Eu te pergunto, em 2021 você estava morando aonde? Estava morando nos Estados Unidos e tivemos aí uma crise mundial no meio disso tudo. Exatamente. Ainda, né? E aí eu te pergunto, se você tivesse ralado pra caramba pra pagar aquela casa por 3 anos e muito provavelmente teria ainda uma dívida pra pagar naquela casa para ali, Atibaia faria sentido na sua vida em 2021? Nenhum sentido. E a energia destinada para aquilo não faria nenhum sentido. Não faria nenhum sentido. Aí você muito provavelmente ia colocar essa casa para vender. Talvez demorasse 1 ano, 2 anos, 3 anos para vender, porque casa leva tempo para vender. E aquela energia toda, aquele dinheiro todo que poderia ter sido aplicado na sua nova vida, que faz sentido, que teria feito mais sentido para você, você estaria atrasando. O que eu quero dizer é o seguinte, são fases da vida. Eu tenho casa, eu tenho várias casas, inclusive. Mas eu tenho 54 anos. Então, às vezes o jovem, ele quer entrar... Eu lembro, aliás, antes de falar do jovem, eu lembro que em 1992, foi o ano que eu casei, eu fui ver um apartamento. E eu e Luciana fomos ver um apartamento para comprar. A gente não tinha onde cair duro, né? Mas, cara, quem sabe com financiamento da Caixa Econômica Federal, eu não consigo. E esse apartamento era lá no subúrbio do Rio de Janeiro, lá em Campo Grande, lá num lugar bem ali afastado das principais regiões do Rio.
Mas beleza, ia ser lá. Lá era até mais longe de onde eu morava. Eu ia passar a gastar meia hora a mais para chegar no meu trabalho. Bom, eu vi aquele apartamento de 3 quartos, de 60 metros quadrados, e era maravilhoso. Era, nossa cara. Financiamento pela Caixa Econômica Federal de 35 anos. Estaria pagando até hoje. Até hoje. Estaria pagando até hoje. Deus. Que estaria ano que vem. Uhum. Aí a gente aplicou lá para ver se conseguia. Cara, não tinha crédito, foi reprovado. A Caixa Econômica não aprovou crédito para mim, entendeu, cara? Não tinha grana, não tinha comprovação de renda suficiente. Eu não consegui, ficamos meio tristinhos, entendeu? E fomos lá morar na boca da favela, igual onde a gente foi morar. Mas o ponto aqui é o seguinte. Se eu tivesse comprado aquele apartamento naquele momento, eu estaria me prendendo, porque quando você compra alguma coisa numa determinada fase da vida, às vezes a liberdade e a mobilidade é o mais importante. Eu preciso estar livre para viajar, eu preciso estar livre para morar em outra cidade, eu preciso estar livre para poder ser transferido, eu preciso estar livre para receber uma proposta nova. Então, existe uma fase da sua vida que o ideal é você juntar capital. É melhor juntar capital do que imobilizar esse capital num imóvel naquele momento. Mas isso depende do momento. E é importante a pessoa entender qual é a fase da vida que eu estou. Pô, eu já aconteci, meu negócio já estourou. De repente, é melhor você, além dessa mobilidade, você estar investindo essa energia do dinheiro, esse dinheiro, num negócio. Porque um negócio é aquilo que vai produzir mais dinheiro. Então, onde você quer focar a tua energia? Onde você quer focar para você romper? Porque tem fases da vida que você precisa romper. Uhum. Você tem que romper. Você não aconteceu ainda. Você não deu certo ainda. Você não estourou ainda. Então, você tem que focar tudo em estourar. Tudo em dar certo. Tempo, dinheiro, foco. Então, na minha opinião, olha que eu tenho empresas imobiliárias, entendeu? Tenho negócios imobiliários, sim, vendo coisas imobiliárias, e olha o que eu estou dizendo. Eu não estou jogando contra o meu patrimônio aqui. Sim. Não, eu acho que tem uma fase da vida que você não tem que comprar nada. Tem que focar tudo em acontecer. Agora, tem uma outra fase da sua vida que vale a pena você ter a sua casa, do seu jeito, bacana, já num lugar que você sabe que... hoje, quando eu vou construir alguma coisa, eu e Luciana conversamos. A gente vai passar pelo menos 3 anos aqui? Ah, sim. Então tá bom. Boa. 3 anos. A minha média, morando na mesma casa, é 2 anos e meio. Nos últimos 30 anos. Morei em 8 países nos últimos 30 anos. Morei em várias cidades, em várias casas. Essa é a minha vida. Então não tem nada definitivo na minha vida. Então um imóvel, o nome já é imóvel. Não é móvel, não é mobilidade, é imóvel. Exato. Imóvel é um negócio fixo. Então eu penso que seja importante a pessoa fazer uma boa leitura do momento de vida que ela está vivendo, para saber se naquele momento ela pode ficar imóvel ou se ela precisa de mais mobilidade, mais flexibilidade e mais investimento para ela acontecer e fazer acontecer. No caso de vocês, na época, me veio aqui, até lembrei que era Atibaia, eu me lembro que eu já vi uma certa dinâmica em vocês, que eu já imaginei que antes de terminar de construir a casa, vocês já não estariam mais lá. E teria sido isso que teria acontecido. Teria sido exatamente isso. Exatamente isso. Porque eu já passei por isso, né? Então a tua pergunta, se eu já recebi conselhos que contrariavam a minha vontade, já recebi conselhos que contrariavam a minha vontade. E eu sempre procurei entender o porquê. Porque é legítimo a gente ter vontade. Era legítimo naquele momento você querer ter uma casa em Atibaia. Era legítimo. Você estava lá em Atibaia. Nada contra Atibaia, inclusive. Não é? Mas será a gente consegue prever o futuro? Consegue imaginar? Eu não consigo prever o futuro, mas a gente já tem anos de rodando na vida, né? Tem musculatura. Musculatura. A gente já passou por muita coisa. E a gente tem uma vida muito dinâmica. E vocês, um casal jovem, super empreendedor, com uma vida dinâmica, não é bom estar imóvel, né? Então, foi por isso que foi. Sensacional.